partir de agora, deixa eu ver se está gravando. A partir de agora, acho que está gravando. Bom, a gente tinha falado do... Acho que a daqui... Vocês estão me ouvindo? Todo mundo aí? Acho que da última aula, a gente tinha Sim, falado sobre sistema nervoso e como é que acontece o impulso nervoso, certo? Eu acho que estava aí o certo. Felipe e a Yasmin também. Acho que a Thaisa, não sei se ela estava. Você chegou a ver a videoaula, Thaisa? Eu acho que eu não vi, não. Ou eu não vi tudo. Tá, mas depois dá uma olhada, porque essa parte que eu vou estar falando hoje tem um pouco a ver, né, com o que eu já tinha falado, que é o impulso nervoso. Mas então eu vou retomar só algumas coisas aqui, vou voltar um slide, só para relembrar quem estava aí algumas coisas importantes, né? Que a gente, isso aqui é importante, ó. A ideia do sistema nervoso, né? Cara, que tela chata. Fica algum negócio aqui não. Deixa eu conseguir. Então eu tinha. Esse negócio não sai daqui, não. Bom, então o sistema nervoso motor. Então, o sistema nervoso você tem um neurônio e um conjunto de células que ele controla. Ou seja, é um neurônio e um número de células musculares que ele controla. Isso a gente chama, esse neurônio, a gente chama de motoneurônio. E as células que ele controla, isso pode variar. Então, um neurônio pode controlar, por exemplo, 5 células, pode controlar 7 células. Essa união entre neurônio e células musculares a gente chama de unidade motora, que é o que está aqui embaixo aqui, ó. Cada motoneurônio controla um grupo de fibras musculares que recebe o nome de unidade motora. Dentro dessas unidades motoras, nós temos unidades motoras de tamanhos diferentes. Então, quem estava aí na última aula vai lembrar que eu falei lá que, por exemplo, aqui nessa imagem, a unidade motora X, nesse caso aqui, ela está controlando 1, 2, 3, 4, 5 células. E aí mostra aqui Tô. a figurinha embaixo. Oi? Para mim tá mostrando só o slide do músculo esquelético. Você tá falando de qual imagem? Tem uma imagem escrita aqui, unidade motora, composta por neurônios, motor somático e um grupo de fibras musculares. Não, para mim tá só o da introdução, músculo esquelético, estrutura e função. Ah, então pera aí, tem alguma coisa errada aqui. Ah, calma aí, você tá em qual? Como eu passar os. Não, mas não é vocês que têm que passar. Era para vocês estarem vendo a minha tela com isso. Calma aí, eu vou dar um jeito aqui. Vou abrir de outro jeito. Porque aqui para mim tem como eu passar os slides. Eu, hein? Esquisito isso. Não, pera aí. Vou abrir de um outro jeito aqui para vocês poderem acompanhar. Beleza. Compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela agora do computador? Não. Agora eu tô. Tô vendo. Agora vai abrir o slide aqui, porque eu vou abrir por um outro lugar. Que eu jogo o programa para dentro desse programa e não sei porque ele não abre. Então eu vou abrir pelo PowerPoint. Fica mais fácil. Pular aqui para o local. Vou voltar só alguns slides aqui. Mas o que eu estava... Agora vocês estão assistindo a tela aí, certo? Certo. Agora tá. Beleza. O último momento da aula, o que eu tinha dito é o seguinte. Que esse neurônio aqui, ó, ele recebe o nome de motoneurônio. Por que ele é um motoneurônio? Porque ele é um neurônio que controla um grupo de células musculares. Isso aqui é chamado de motoneurônio, e a união desse neurônio
mais esse grupo de células é chamada de unidade motora. Cada unidade motora, ela tem tamanhos diferentes. O que isso quer dizer? Vou passar para a imagem mais à frente. Aqui está mostrando, ó, a unidade motora X. Tá aqui, ó, unidade motora X. Essa unidade motora X, ela é composta por um neurônio motor, que recebe o nome de motoneurônio, mais um grupo de células musculares, que no caso dessa unidade motora X, essa unidade motora X controla 5 células musculares. A unidade motora Y, que é aqui de baixo, ela controla um total de 7 células musculares. Então, existe a classificação das unidades motoras em unidades motoras pequenas e unidades motoras maiores, tá? Então, o que é uma unidade motora pequena? É uma unidade motora que tem um neurônio com um grupo de células que ele controla, que é um número pequeno de células. Uma unidade motora Y aqui, por exemplo, nesse exemplo, ele é maior que a unidade motora X. O que isso quer dizer? Olha, cada unidade motora, ela gera um nível de força, que vocês estão vendo nesse gráfico aqui, ó, tensão, que seria a força gerada de acordo com a unidade motora solicitada. Cada unidade motora vai gerar um nível de força diferente. Por exemplo, a unidade motora X, ela gera menos força do que a unidade motora Y. Por quê? Porque a unidade motora Y, ela controla um número de células maior. Então, isso é um padrão, né? Unidades motoras maiores, quando acionadas, vão gerar mais força do que as unidades motoras menores. E o que determina se eu estimulo a unidade motora pequena ou a unidade motora grande? O recrutamento que a gente chama dessas unidades motoras vai depender do nível de força que você vai gerar. Por exemplo, quando você tenta... vocês estão me vendo aí agora, não estão? Se você tentar pegar um celular e levantar ele, você vai precisar de muito menos força para segurar esse celular do que se você fosse segurar um halter de 5 quilos. Concordam comigo? Sim. Então, o que acontece em relação àquelas unidades motoras? Nesses casos, se eu preciso segurar um celular, a unidade motora que eu vou recrutar é uma unidade motora pequena. Por quê? Eu vou solicitar uma unidade motora que é mais fácil de ser recrutada, já que eu preciso de pouca força. Isso é outra coisa que eu não comentei aqui. Mas, em termos de recrutamento de unidades motoras... Opa, acho que vocês não estão vendo a tela. Em termos de recrutamento de unidades motoras, é mais fácil eu recrutar uma unidade motora X, que ela é menor, do que recrutar uma unidade motora Y. Quando que o corpo recruta X ou Y? Tudo vai depender do nível de força que você precisar gerar. Se eu preciso gerar pouca força, eu recruto unidades motoras menores. Se eu preciso gerar muita força, eu vou recrutar unidades motoras maiores. Então, esse é um dos fatores que interfere na produção de força de um indivíduo. A capacidade de recrutar unidades motoras. Uma das coisas que acontece relacionado ao treinamento de força é a pessoa gerar... no início do treinamento, vou tentar usar um jeito aqui, cara, que isso me incomoda. Às vezes eu gosto que vocês me visualizem. Vamos ver se eu consigo dividir a tela. Ah, aqui ficou ótimo. Agora vocês estão vendo o slide e minha fotinha lá embaixo, né? Então, assim, uma das coisas que está relacionada ao treinamento de força é você conseguir ganhar muita força no início do treinamento de força. Por quê? Uma das coisas que acontece relacionada ao treino de força é a capacidade de recrutar muitas unidades motoras, que é o exemplo que a gente está vendo aqui nessa imagem, ó. Recrutamento da unidade motora X mais Y. Se a unidade motora X foi acionada, mais a unidade motora Y, isso significa que eu vou ter um somatório de células musculares contraindo, o que, consequentemente, me gera
mais força muscular. Então, isso é um dos fatores que contribui para a geração de força. Quanto mais unidades motoras você recruta, mais força você gera. Fui claro nisso ou ficou confuso? Foi claro. Meninas? Acho que só você está aí, Felipe. Acho que elas estão com problema de conexão. Beleza. Então, esse local de conexão entre unidade motora e célula muscular, a gente chama isso de placa motora. Ou seja, a região de conexão do neurônio com a célula muscular é chamada de placa motora. Isso aqui acho que eu já tinha comentado na outra aula. Agora a gente entra um pouquinho sobre abordar como que funciona o músculo esquelético, como é a organização desse músculo esquelético. Bom, o músculo esquelético, ele é formado por uma parte chamada de ventre muscular. O que é o ventre? É essa parte carnuda aqui, ó, que é a parte vermelha do músculo, propriamente dito, que tem capacidade de encurtar. Isso significa que essa parte que eu estou mostrando aqui é a capacidade, quando o músculo contrai, ele aproxima, né, os seus dois pontos, que é a sua origem e a sua inserção. A outra parte que forma o músculo é o tendão, que aqui nessa imagem está aparecendo como se fosse um tecido esbranquiçado. Esse tendão, por exemplo, é uma estrutura que não tem capacidade contrátil. Ou seja, essa estrutura aqui, ó, ela não consegue diminuir o seu comprimento. A única parte do músculo que consegue reduzir o seu comprimento é o ventre. Por que que o ventre consegue diminuir a sua capacidade, o seu comprimento? Porque dentro do músculo eu tenho estruturas que a gente chama de proteínas contráteis, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, basicamente, o músculo ele é formado por tendão e o ventre muscular. Tendão é a estrutura que liga o músculo ao tecido ósseo. Ventre muscular é a parte que tem proteínas contráteis que consegue diminuir o comprimento do músculo. E do outro lado aqui, uma outra parte de tendão fixando o músculo a outra parte do tecido ósseo, que no caso aqui seria o tendão do bíceps, por exemplo. Tranquilo isso? Tranquilo. Então, voltando aqui. Opa! O ventre muscular, ele tem dentro dele uma outra parte chamada de fáscia muscular. O que é a fáscia muscular? Tá até aqui, ó. É a camada mais externa de tecido conjuntivo que reveste o músculo. Tem função de facilitar a aplicação de força muscular e separar grupos musculares. Todo músculo, ele tem em volta dele uma camada de tecido conjuntivo que é como se fosse uma sacola. Quando a gente vai no... Não é bem uma sacola, é como se fosse um plástico. Vocês já compraram carne a vácuo? Vocês já viram carne a vácuo? Já foi no supermercado comprar carne a vácuo? Já vi, mas não como, não. Você não come carne? Vermelha, não. Mas já vi, já. Então, ali é claro que aquela embalagem alguém fabricou, mas o músculo de uma pessoa, ela tem em volta dela uma camada de tecido conjuntivo, que funciona como se fosse aquele plástico ali, que é para manter a estrutura do tecido muscular junta, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem aqui, ó. Aqui a gente vê a célula muscular.
Dentro da célula muscular, você tem lá as proteínas contráteis, que eu vou falar mais à frente, que está aqui representado por essas estruturas aqui. E cada célula muscular, ela forma um conjunto. Ó. Se você olhar aqui, ó, isso aqui é uma célula muscular, essa outra. Então, isso tudo aqui são um conjunto de células envolvido por uma camada de tecido conjuntivo. Vários grupos de células musculares vão ficar em volta de uma camada de tecido conjuntivo, que é a fáscia muscular. Essa fáscia, o pessoal trabalha muito com aquele sistema de... Já ouviram falar de liberação miofascial? Sim. O pessoal usa muito, né? Que usa aquele rolinho que fica passando ali na pele. O pessoal fala que é para fazer uma liberação miofascial. Para que serve aquele rolinho? É uma tentativa de fazer com que essa fáscia, que fica aqui em volta do músculo, ela desprenda, né? Se solte um pouco mais desse tecido muscular. Né? Então, é uma estratégia lá que o pessoal usa. Então, todo músculo está em volta por essa fáscia, que tem a função ali de manter o tecido muscular organizado. Basicamente, dentro desses tecidos conjuntivos que revestem o músculo, então, a camada de tecido conjuntivo mais superficial em volta do músculo é a fáscia muscular. Mas o próprio músculo ele é formado por outros tipos de tecido. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver várias estruturas. A gente consegue ver o tecido ósseo, o tendão que está unindo o músculo ao osso e o músculo formado por um conjunto de células. Aí a gente vê aqui, célula, fibra muscular, conjunto de fibras musculares formam um fascículo muscular. E vários fascículos musculares formam um músculo. Então, partindo aqui da unidade principal, ó, aqui a gente consegue ver a célula muscular e cada célula muscular dessa, ela fica em volta de uma camada de tecido conjuntivo. Essa camada de tecido conjuntivo, que fica aqui em volta, é chamada aqui, ó, de endomísio. Então, o que é o endomísio? É a camada de tecido conjuntivo que reveste a fibra muscular. Fibra muscular é a mesma coisa que célula, tá? Então, quando eu falar de fibra muscular, é a mesma coisa que célula. Então, a primeira camada de tecido conjuntivo que reveste a célula é chamada de endomísio. Várias células musculares, que é o que a gente está vendo aqui, ó, várias células musculares vão formar um grupo de células musculares. E esse grupo de células musculares, em volta dela, tem uma segunda camada de tecido conjuntivo, que é chamado de perimísio. Vários fascículos desse aqui, ó, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, aqui a gente está vendo, ó, uma célula muscular, mais outra célula, várias delas formando um fascículo, que é essa estrutura que a gente está vendo aqui, e vários fascículos juntos vão dar a formação do músculo inteiro. E em volta do músculo inteiro, eu tenho a terceira camada de tecido conjuntivo, que é chamado de epimísio. Ou seja, resumindo, de modo geral, o músculo tem 3 camadas de tecido conjuntivo. O endomísio, que fica em volta de uma única célula, o perimísio, que fica em volta de um conjunto de células musculares, e o epimísio, que é a última camada de tecido conjuntivo, que fica em volta de vários fascículos musculares. Tranquilo isso, Felipe? Tranquilo. Beleza. Aqui, essa outra imagem, ela mostra mais internamente, então ela pegou essa célula muscular e ampliou essa célula muscular nessa estrutura que a gente está vendo aqui. Se a gente pegasse uma célula muscular e olhasse dentro dela, o que a gente vê é essas estruturas aqui, ó. Então, dentro de uma célula muscular, a gente tem alguns pontos importantes.
esses pontinhos vermelhos aqui, junto com o azul que a gente está vendo, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nessa imagem, acho que não. Ah, dá. Então, aqui, ó, a gente está vendo umas bolinhas vermelhas e outras bem pequenininhas azul aqui. Essas bolinhas vermelhas e azul são as proteínas contráteis. É a estrutura do músculo, da célula, que permite com que o músculo, quando contraindo, quando ele faz um processo de contração, ele possa, então, encurtar o seu comprimento. Que é o que acontece, né? Você pensar no bíceps, quando você contrai ele, o que acontece é que o músculo ele vai diminuir o seu comprimento para que então o antebraço possa, né, fazer a ação de flexionar. E o que permite esse encurtamento do músculo são essas estruturas aqui, que são as proteínas contráteis. A célula muscular, ela apresenta um núcleo descentralizado. O que isso significa? Que o núcleo da célula muscular não está no centro, ele está nas periferias. Outra característica da célula muscular é que ela é multinucleada, ou seja, ela apresenta mais de um núcleo em volta dela. Aí aqui a gente consegue ver a célula muscular formada por tecido conjuntivo, que é a camada mais interna lá, que é o endomísio. A gente consegue ver os feixes de fibras musculares, que são essas proteínas que eu vou falar mais à frente, que é a actina e a miosina. A célula muscular também, ela tem vasos sanguíneos ali dentro dela e nervos. Outra coisa, Felipe, tranquilo até agora? Sim, Beleza? tranquilo. Opa, Só recordando isso aí. Oi? Tá mais recordando. Estudei um pouco já sobre isso aí. Ah, ótimo, beleza. O músculo, a célula muscular, ela apresenta dentro dela ali mitocôndrias e ela apresenta essa estrutura aqui que a gente está vendo azulado aqui, ó, que é chamado de retículo sarcoplasmático, que é uma parte importante do processo de contração. Por quê? Porque esse retículo sarcoplasmático, ele apresenta dentro dele cálcio, que a gente vai ver que ele é importante para a contração. Outra característica desse retículo sarcoplasmático é que ele apresenta uma parte aqui, ó, esse azul mais claro, embora não está dando para visualizar aqui, mas esse azul mais claro, ele é uma invaginação da membrana. O que seria isso? Imagina uma célula aqui, olhando aqui para mim na câmera. A célula ela tem lá a membrana dela toda fechada, certo? Só que aonde está essa parte azulada, ela tem uma invaginação, que é como se fosse a membrana da célula, ela penetra dentro da célula. Depois a gente vai ver que essa penetração aqui, que é chamada de tríade do retículo, que é formado pelos túbulos T, que é o túbulo transverso, mais o retículo sarcoplasmático, ele é importante para permitir o que a gente chama de despolarização da célula. Aquele processo que a gente viu lá do neurônio, quando ele propaga um impulso nervoso, esse impulso nervoso, essa corrente elétrica, ela penetra dentro da célula através desse túbulo T aqui, chamado de túbulo transverso também, né? Então, o sinal elétrico ele vai penetrar dentro da célula, estimulando o retículo sarcoplasmático, que é essa parte azulada aqui, de liberar cálcio, que vai ser importante para a contração. Ok? Tranquilo isso? Tranquilo. Você chegou a ver em qual disciplina que você falou? Fisiologia mesmo. A Raíssa explicou um pouco sobre isso. Ah, beleza. Então, vocês chegaram a ver um pouquinho de contração muscular? Sim, o processo da actina-miosina, como é que é feito. Ah, Aí vai ótimo. recordando algumas coisas. Beleza. Então, a gente vai dar uma recordada nisso, depois a gente evolui. Bom que vocês já passaram por isso.
Bom, o músculo esquelético, se a gente pegar essa estrutura aqui, ele tem uma unidade funcional que é chamada de sarcômero. Chegaram a ouvir falar disso? O músculo ele tem uma estrutura chamada sarcômero. Eu recordo desse nome, sim. Beleza, vamos tentar entender isso. Então, ó, dentro do músculo, essas estruturas aqui, ó, por exemplo, essa estrutura, vamos pegar aqui de um lugar melhor, daqui até aqui, por exemplo, ó, não sei se você consegue ver a ampulheta ali, ó. Essa estrutura aqui, ó, que é uma linha azulada, que é chamada de disco Z ou linha Z, dependendo da referência, de um disco Z a outro disco Z forma o que a gente chama de sarcômero. Sarcômero é a unidade funcional da célula muscular. Por que funcional? Porque essa estrutura aqui, ó, desse primeiro disco Z até o segundo, é que permite com que o músculo faça o processo de contração muscular, que é o que eu vou mostrar nessa imagem aqui. Aqui o que a gente consegue visualizar? Então aqui está mostrando exatamente aquela figura ali que eu mostrei, que é a organização dos sarcômeros. Basicamente, o que é o sarcômero? O sarcômero é essa estrutura aqui, que ele apresenta a chamada linha Z. Então, um sarcômero é formado por duas linhas Z. Tem uma linha Z do lado esquerdo e uma linha Z aqui do lado direito. Dentro dessas duas linhas Z, eu consigo observar dois tipos de proteínas que são fundamentais para a contração muscular, que é esse filamento espesso, que está aparecendo aqui em azul, ó, filamento espesso, chamado também de miosina, tá? Ou seja, é um tipo de proteína que forma lá o chamado filamento espesso, que é conhecido como miosina. E, como filamento fino, eu tenho um outro tipo de proteína, que é chamada de actina. Então, aqui em azul, um filamento mais grosso é a miosina e o filamento mais fino é a actina. São essas estruturas que permitem com que o músculo, quando contrai, faça o processo de diminuir o seu comprimento. Por quê? Uma linha, por exemplo, essa linha aqui, que é a linha de actina, ela vai deslizar sobre o filamento de miosina, ou seja, essa linha ela vai se arrastar nesse sentido, se aproximando, fazendo isso dentro do músculo. Além disso, no músculo eu consigo observar outras estruturas. Por exemplo, eu tenho uma linha M, que é essa linha que a gente consegue visualizar aqui no meio do músculo. Eu tenho uma estrutura chamada de banda H, que é uma banda onde no centro eu só tenho a miosina. Eu tenho uma banda A que representa o comprimento total da miosina. Eu tenho também aqui uma outra banda chamada de banda I, que é o ponto que representa o final de uma miosina até o final da outra miosina. Nessa banda I, por exemplo, nessa zona aqui, ó, que é a banda I, eu só consigo observar aqui dentro os filamentos de actina, né? E eu tenho, acho que aqui eu já falei, a banda H, que seria a região onde eu só consigo observar filamentos de miosina, ou seja, parte deles. Então, isso aqui tudo dá para ver na imagem do músculo esquelético, acho que é a próxima imagem ali. Mas, só para resumir de modo geral, o que é o sarcômero? Sarcômero nada mais é do que marcado por essas duas linhas Z. Uma linha Z do lado esquerdo e uma linha Z aqui do lado direito. Dentro dela, eu tenho a miosina e a actina, que são lá as proteínas contráteis. Quando a gente olha uma célula muscular, a gente consegue ver exatamente aquilo que eu falei, ó. Aqui já é uma célula. A gente consegue ver a linha M,
a gente consegue ver essa estrutura aqui, ó, que é essa região aqui, onde a gente consegue ver tanto a actina como a miosina. Por isso que quando você olha uma célula muscular, ela tem a chamada estria. Essas estrias aqui nada mais são do que pontos onde você tem interseção entre filamento grosso, miosina, e filamento fino, a actina. Onde tem sobreposição desses filamentos, ó, filamento grosso, miosina e filamento fino, actina, a gente consegue ver estria. Onde não tem sobreposição, então, por exemplo, essa área aqui vermelhinha, não existe sobreposição entre actina e miosina. E aí você não consegue visualizar estrias no músculo. Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção de por que o músculo, quando você olha uma célula muscular, ela apresenta essas estrias. Essas estrias nada mais são do que pontos de interseção entre o filamento grosso e o filamento fino. E os sarcômeros a gente consegue ver aqui, ó, por essas duas linhas Z bem marcadas aqui do ponto, nesse ponto avermelhado aqui, essa linha cruzada aqui, formando a linha Z. Então, aqui eu tenho um sarcômero e daqui para cá eu tenho 2 sarcômeros. Então, essa célula aqui, por exemplo, a gente consegue ver 2 sarcômeros. Um aqui e o outro aqui. Tranquilo? Tranquilo. Isso vocês chegaram a ver lá com a Raíssa, certo? Sim. Beleza. Passar o slide aqui. Olhando mais de perto, aqui o que eu estou fazendo aqui nesse próximo slide? Eu estou dando um zoom na miosina e na actina. Lembrando, quando ocorre o processo de contração, esse filamento de actina ele vai deslizar nesse sentido aqui, ó. Ele vai para cá e esse aqui vai vir para cá. E aí o que a gente vai ver é um encurtamento desses 2 discos Z. Como que isso acontece? Dando um zoom nessa imagem aqui, o que a gente vai ver? A miosina, ela tem uma cabeça, que aqui a gente vê, ó, o filamento de miosina, filamento grosso, e nas suas extremidades ela tem uma cabeça, que funciona como se fosse uma garra. Ela serve, essa garra, para se fixar na molécula de actina e poder, então, empurrar essa molécula de actina. Ela faz como se fosse uma alavanca. Ela vai aproximando esses filamentos de actina. Então, o filamento grosso, só não confundir um pouco a cor, porque aqui está um pouco estranho, mas nessa imagem a miosina está em vermelho, nessa imagem a miosina está em azul, mas é o mesmo filamento. Ó. Se a gente olhar, o filamento grosso aqui tem a cabeça, que é o mesmo que a gente está vendo aqui, ó. Miosina com a cabeça da miosina. Então, só para mostrar que ela tem como se fosse uma espécie de um fixador que se fixa na molécula de actina. A molécula de actina, a proteína de actina, que aqui parece ser uma linha reta, na verdade ela não é uma linha reta. A molécula de actina ela é formada por proteínas que a gente chama de globulares, né? Que são várias bolinhas unidas que formam como se fosse uma espécie de um cordão. Então aqui a gente está vendo, ó, filamento fino, que é o filamento de actina, que a gente vê como se fosse uma linha de barbante, mas que, na verdade, quando dá um zoom, é, na verdade, como se fosse um cordão de bolinhas. Ou seja, você tem lá várias proteínas actinas, umas próximas a outras, formando como se fosse um cordão de pérolas, né, para ser mais exato. E entre essa molécula de actina, eu tenho as chamadas proteínas regulatórias, que é chamadas de tropomiosina, que é esse filamento de uma cor meio esverdeada, e uma outra proteína regulatória chamada de troponina, tá? Então, assim, de modo geral, o que é importante para a gente entender o processo de contração? No músculo esquelético, nós temos proteínas contráteis. O que são proteínas contráteis? Que têm capaz de se contrair e, portanto, diminuir o comprimento do músculo.
Quais são essas proteínas contráteis? São essas que a gente está vendo aqui, ó. Miosina e actina. Então, proteínas contráteis, miosina, actina. E temos também proteínas regulatórias. Quais são elas? A tropomiosina e a troponina, que é essa estrutura aqui. Qual é a função dessas proteínas regulatórias? Como o próprio nome já diz, regular a interação entre actina e miosina. Ou seja, proteínas contráteis, a actina se prende a miosina, a miosina se prende à actina para fazer o movimento de empurrar as moléculas de actina, e a tropomiosina e a troponina regulam esse processo, ou impedindo essa interação, ou permitindo essa interação. Então, de modo geral, eu costumo brincar que essas proteínas regulatórias, tropomiosina e troponina, elas funcionam como se fosse o celular aqui, ó, no meu braço. E aí o que acontece? Se a cabeça da miosina tentar se fixar na actina, se essa proteína regulatória estiver ali, a troponina e a tropomiosina, elas impedem a interação entre a cabeça da miosina com a actina. Consequentemente, você não tem contração muscular. Quando que eu tenho contração muscular? Quando essas proteínas regulatórias, tropomiosina e actina, elas são movidas desse espaço, permitindo com que a cabeça da miosina se fixe na actina para então realizar o movimento de contração. Tranquilo até aqui? Ou confuso? Tranquilo. Vocês chegaram a ver como é que acontece, então, esse processo de contração lá com a Raíza? Sim. Que nem você falou aí que a cabeça e a... Tipo... Vamos botar assim, você não tá me vendo, mas eu tô fazendo uns gestos aqui. É tipo... Vamos botar assim, é redondo. Vamos botar aqui a cabeça e... Ah, professor, agora para explicar ficou meio complicado. Você não me Tá, vendo? eu vou botar um videozinho, eu só estou explicando aqui, mas depois eu vou colocar um videozinho mostrando todo esse processo de contração, vai ficar mais claro. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, ó. Dois pontos importantes. Nós temos dois tipos de proteínas contráteis, miosina e actina, e a actina que desliza sobre a miosina. A gente vai ver, por exemplo, depois na outra imagem, que essa estrutura aqui da actina ela vai se mover em relação à miosina. Mas, para isso acontecer, eu preciso que a cabeça da miosina se fixe na actina. E entre a actina, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem ampliada, nesse filamento fino que é a actina, a gente tem uma estrutura que são as proteínas regulatórias, tropomiosina e troponina. Nós vamos entender por que essas estruturas estão aqui e o que faz essas estruturas saírem daqui, que é o próximo passo que eu vou falar agora. Beleza? Beleza. Aqui, ó, essa imagem eu acho bem legal porque ela mostra esse processo. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes, porque a tela está sem foco. Vamos desfocar o fundo. Tá me vendo aí na tela, né? E tá vendo o slide. Não, tô só vendo você agora. Eu fiz aqui. Peraí, fiz alguma coisa de errado. Hora de compartilhar a tela, eu acho, do computador. Aí voltou. Essa imagem eu acho bem legal porque ela mostra exatamente aquilo que eu falei, ó. Aqui a gente tem um disco Z, aqui eu tenho o segundo disco Z, e aqui então eu tenho o sarcômero. O sarcômero é essa estrutura toda aqui, ó. Opa! Essa estrutura toda aqui, ó. Daqui até aqui forma um sarcômero. Aqui a gente consegue ver a miosina e aqui em vermelho a actina. A miosina com a sua cabeça, né, que faz lá a função de prender esse actina e então empurrar ela para dentro.
Quando ocorre o processo de contração, olha o que acontece. Ó, esses dois discos Z aqui, eles se aproximam. Esse disco Z vai se aproximar desse, que é o que a gente está vendo na imagem abaixo. Então, aqui o que a gente está vendo? Ó, esse sarcômero, ele encurtou, ele estava deste tamanho e veio para este tamanho. Por quê? Porque a miosina, se a gente olhar aqui, ó, ela permanece no seu comprimento normal. Mas a actina, o que ela fez? Ela deslizou nesse sentido. Então, esse lado esquerdo deslizou daqui para cá. E o lado direito deslizou daqui para o lado esquerdo. Então, o que a gente observa na imagem de baixo, que após o processo de contração, esses filamentos de actina fizeram isso daqui, ó. Eles vieram para dentro da célula, né? Para dentro, para próximo da estrutura da miosina, que é chamada de teoria da contração pelo filamento deslizante. Por que teoria da contração pelo filamento deslizante? Porque a teoria é que os filamentos de miosina permanecem parados, enquanto os filamentos de actina são empurrados para dentro ali, né? São empurrados pelas cabeças da miosina, nesse sentido, fazendo com que o músculo, então, diminua o seu comprimento. De modo geral, isso significa dizer que o músculo está contraindo e aí ele está fazendo o processo de contração, por exemplo, que seria uma ação de flexional cotovelo. Então, essa é a chamada teoria da contração pelo filamento deslizante, no caso, a actina deslizando sobre a miosina. Porque a cabeça da miosina vai se prender à actina e vai começar a empurrar ela para dentro ali, igual a gente está vendo nessa imagem. Vamos olhar, então, o passo a passo das etapas dessa contração muscular. Então, no processo de contração, para que ocorra a contração muscular, para você obrigar o seu músculo a contrair, a primeira coisa que tem que acontecer é uma informação do sistema nervoso. Então, a informação nasce no sistema nervoso, percorre do seu crânio, desce para a medula espinhal, lá ele sai por uma raiz nervosa, vai até o músculo e aí obriga o músculo a contrair. Se vocês lembrarem da última aula, essa é uma ação do sistema nervoso eferente, ou seja, que executa uma ação. É uma informação que sai do sistema nervoso central, vai para a periferia, para então obrigar o músculo a contrair. Então, o primeiro passo para ocorrer uma contração muscular é haver um impulso nervoso do neurônio motor. Tranquilo isso? Tranquilo. Beleza. Vamos lá ver como é que isso acontece. Então, aqui, ele está mostrando um neurônio. Aqui embaixo, a gente tem uma célula muscular. Aqui é a membrana da célula. Toda célula tem uma membrana em volta dela, que protege ela. E aqui, se vocês observarem aqui, ó, então aqui é a membrana, e aí percebam que tem uma invaginação. É como se a membrana fizesse assim, ó, ela vai lá, uma parte da membrana, ela vai lá dentro da célula e volta para a superfície. O que acontece? Quando o neurônio dispara, ele propaga um impulso nervoso, esse impulso nervoso vem viajando pelo neurônio, pelo seu chamado axônio, chega até a região terminal do axônio, e lá esse impulso nervoso libera no espaço entre neurônio e célula muscular, que é a chamada lá fenda sináptica, que é a região de contato entre o neurônio e a célula muscular. Então, ele libera nesse espaço, nessa fenda sináptica, neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles iniciam um processo que a gente chama de despolarizar a célula. Quem viu a aula passada vai ver o seguinte, a célula, dentro dela, ela tem carga negativa. Quando ela recebe um estímulo, essa carga negativa, acontece um processo que a gente chama de despolarização da célula.
a célula era negativa internamente e passa a se tornar positiva dentro dela, que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Por que isso acontece? Porque quando o neurônio emite um sinal elétrico, né, um impulso nervoso, ele faz com que haja abertura de canais de sódio, o sódio entra dentro da célula e começa a despolarizar a célula, ou seja, a célula que antes era negativa internamente passa a receber carga positiva. Isso faz, quando a célula recebe carga positiva, ela faz com que haja liberação de cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. Ou seja, lá na célula eu tenho um saco que fica ali guardando o cálcio, que é o que a gente está vendo aqui, ó. É como se fosse uma comporta dentro do músculo esquelético, que dentro desse retículo sarcoplasmático ele tem cálcio. Quando a célula recebe o impulso nervoso e que, portanto, ela é despolarizada, esse cálcio é liberado para dentro da célula, na região do citoplasma. O cálcio, ele tem um importante papel no processo de contração. Por quê? Se a gente observar essa imagem aqui, ó, aqui a gente consegue observar a miosina, a cabeça da miosina e a molécula de actina. E entre a actina, eu tenho ali, ó, a tropomiosina e a troponina. Em outras palavras, seria dizer o seguinte: a actina está aqui, a tropomiosina, que é o meu celular, está impedindo a interação entre actina e miosina. Enquanto essa proteína regulatória estiver aqui no meio, a cabeça da miosina não consegue se prender à actina. Portanto, não existe contração. Para que ocorra a contração, essa estrutura tem que sair do lugar. E quem faz com que essa proteína regulatória saia do lugar? Exatamente esse cálcio. Então, quando o impulso nervoso chega ao teu neurônio, ele despolariza a célula e aí essa comporta aqui do retículo sarcoplasmático libera o cálcio. O cálcio sai da célula, se liga à troponina. Quando o cálcio se liga à troponina, ele modifica a posição da tropomiosina. Ou seja, cálcio se liga à troponina e aí faz com que a tropomiosina saia do seu lugar, se movimente e permita a interação, então, miosina-actina. Nesse momento, a cabeça da miosina consegue interagir com a actina e aí fazer com que os filamentos de actina deslizem sobre a miosina, ocorrendo a contração. Então, de modo geral, para tentar resumir, por que é importante o cálcio nesse processo de contração? Porque se não tiver o cálcio, essa proteína regulatória aqui, ó, que é a tropomiosina, ela vai impedir com que a cabeça da miosina se ligue à actina. Portanto, não teria contração. Se não houver liberação de cálcio, não tem contração. Tranquilo isso ou confuso? Tranquilo. Vocês chegaram a ver essa parte do cálcio agindo na contração? Chegamos sim a ver. Eu estava até aqui já pensando já que era o cálcio mesmo que fazia esse trabalho, né? De tirar, né? Tirar, tipo dar espaço É isso mesmo. Assim, o cálcio movimenta essa proteína regulatória. Né? É como se fosse tirar ela mesmo ali daquele espaço que impede a ligação entre essas proteínas contráteis, actina e miosina. Chegamos a ver sim. Beleza. Toda vez que tem contração muscular, eu também preciso de energia, não preciso? Que a gente estava falando lá naquela primeira aula de ATP. Sim. E aí que tá. Onde será, então, que entra o ATP nessa história? Porque até agora a gente não viu nada de ATP, né?
Mas a gente está falando de um processo de contração, certo? Sim. Então, assim, parece que a princípio, para ter contração, eu preciso de cálcio, né? Eu preciso que esse cálcio saia do retículo sarcoplasmático. E aí, quando eu falo sair do retículo sarcoplasmático, não é sair fora do músculo, não, tá? É só ser. É porque dentro do músculo eu tenho como se fosse uma caixinha que reserva cálcio, que é esse retículo sarcoplasmático. Quando o cálcio é liberado, ele não sai de fora do músculo, não. Ele fica dentro da célula, mas na região lá do citoplasma, né? Então, aí o cálcio participa da contração. Então, eu tenho cálcio para participar da contração, mas eu preciso de energia também. Preciso molécula de ATP, que é o próximo passo que a gente vai ver agora. Aonde que entra essa molécula de ATP para dar início a esse processo de contração? Beleza? Beleza. Vamos lá, que acho que é o próximo slide ali. Aqui acho que é o passo a passo, é porque aqui eu tirei a figura do livro, mas ele vai mostrando o passo a passo. Aqui ele está mostrando a célula sendo despolarizada. Quando a célula é despolarizada, essa região do retículo sarcoplasmático é aberto, né? Então o cálcio sai da célula. Aqui a gente consegue ver o cálcio se ligando à troponina e então movimentando essa tropomiosina, que é o próximo passo. Então, cálcio saindo, se liga à troponina e permite uma modificação nessa estrutura da tropomiosina. Aí aqui mostra, aqui é como se fosse uma imagem mais ampliada dessa relação aqui, ó. Aqui a gente vê a miosina, a cabeça da miosina, a molécula de troponina e o filamento de tropomiosina. Então perceba que a molécula de troponina, ela tem um encaixe para o cálcio. Então quando o cálcio conecta a troponina, essa estrutura de tropomiosina que estava aqui embaixo, ela vem aqui para cima. E aí permite com que a cabeça da miosina se ligue à actina. Nesse momento, a cabeça da miosina presa à actina, é possível haver o processo de contração. Só que depois que a cabeça da miosina fixa a actina, para que ela possa então gerar força para executar a contração, eu vou precisar da molécula de ATP, que é o que a gente vai ver na imagem agora. Aí o slide está ali, ó. Mas aonde então entra o ATP nessa história? Porque a gente sabe que toda vez que você contrai o músculo, você gasta ATP. Tanto que a gente falou um pouquinho disso sobre naquela parte de bioenergética. Então, aonde que o ATP vai entrar nesse processo? Bom, na miosina, lá na cabeça da miosina, eu tenho uma estrutura que é chamada ali, ó, de sítio de união para a ligação do ATP, que é esse quadradinho verde aqui. Nessa região, quando a cabeça da miosina se prender à actina, para que ela tenha força para gerar a contração, ela também vai precisar de moléculas de ATP preso nessa ponta aqui, que é o que a gente vai ver agora. Então, aqui, depois eu vou colocar o videozinho da contração muscular. Mas aqui a gente vê, ó, nessa primeira imagem, aqui a gente consegue ver a cabeça da miosina fixada sobre a molécula de actina, e aqui, nesse caso, aquelas proteínas regulatórias, troponina e tropomiosina, elas se movimentaram. Então, permitiu com que a cabeça da miosina se prendesse à actina. O próximo passo para ocorrer a contração vai depender da ligação do ATP aqui, que é o que a gente está vendo nessa imagem de baixo, ó. O ATP liga-se à miosina e aí ele faz com que a cabeça da miosina, depois que o ATP liga, ela vai pular para a actina da frente, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Ligou o ATP, a cabeça da miosina se desprende da actina, dessa bolinha aqui, e depois que o ATP estiver ligado, o que ele vai fazer? Essa cabeça da miosina, ela vai vir para a próxima
proteína actina aqui. Então, ela vai sair daqui e vai vir para cá, que é o que a gente está vendo na imagem abaixo. Então, quando essa molécula de ATP, quando essa cabeça da miosina se prender aqui, aquela molécula de ATP ela vai ser quebrada. Por quê? Lembra? Quando você quebra a molécula de ATP, você gera energia. E essa energia é que é utilizada pela cabeça da miosina para, então, ela empurrar a molécula de actina. Então, ligou o ATP aqui, a cabeça da miosina se desprende desse sítio, vem para o próximo sítio, e aí inicia-se o processo de hidrólise do ATP. Nessa fase, quando o ATP é quebrado, molécula de ATP se transforma em molécula de adenosina de fosfato, ADP, mais fosfato livre. Quando é quebrada a molécula de ATP, ela gera energia. Essa energia gerada é utilizada, então, para a cabeça da miosina empurrar a actina, que é o que a gente está vendo nessa imagem aqui, ó. Molécula de ATP foi quebrada em ADP, gerou energia, a energia foi utilizada para movimentar a cabeça da miosina. E aí a gente vê a cabeça da miosina que estava aqui, presa nessa molécula de actina, fazendo força nesse sentido, e aí, portanto, empurrando a molécula de actina lá para dentro, né? Fazendo um movimento de deslizamento nesse filamento de actina. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Você, então, tem liberação dessa molécula de ADP, que estava presa aqui, para que uma nova molécula de ATP possa conectar. Então, o que acontece, de modo geral? Cabeça da miosina, se prende actina, liga uma molécula de ATP, quebra o ATP, gera força, ela empurra a molécula de actina. Próximo passo, libera molécula de adenosina de fosfato, se prende num sítio mais à frente, outra molécula de ATP se encaixa, gera força, e ela contrai de novo. Então, ela vai fazendo esse passo a passo. Ficou um pouquinho confusa essa explicação? Não, tranquilo. Pelo gesto, dá para ver aqui, ficou tranquilo. Eu vou botar um videozinho agora, para finalizar essa primeira parte, só para a gente ver o processo de contração. Vamos ver se ele vai reproduzir aqui, eu salvei ele no meu computador. Mas ele vai mostrar todo esse passo a passo, que é o impulso nervoso, o cálcio se ligando àquela proteína regulatória e aí permitindo que a ATP se conecte. Felipe, você está ouvindo o som? Não. Você ouve o som do vídeo? Do vídeo, não. Então eu vou deixar sem som, porque senão ele fica falando aqui e me atrapalha. Beleza. Aí aqui ele está mostrando, ó, está falando do processo de contração muscular. Aí aqui ele está mostrando aquilo que eu falei para você. Ó, aqui a gente tem a célula muscular, várias células vão formar um fascículo e vários fascículos juntos vão formar o músculo inteiro, que é o que a gente está vendo ali. Então ele está começando a apresentar a estrutura muscular. Mostra a célula, fascículo e o músculo inteiro. Aqui a gente está vendo o neurônio, e aí ele está mostrando, ó, o neurônio, quando propaga um sinal, e aqui a gente está vendo a região de placa motora, que é a união entre neurônio e a célula muscular. Tá vendo um videozinho aí, né? Tô sim. Aí ele está mostrando aqui o sarcômero, ó, disco Z, e ele vai mostrar que aí aqui a gente vê a actina e a molécula de miosina, ó, filamento espesso, filamento fino, então a miosina, a actina, e aí aquele processo que eu falei, ó, o sarcômero encurtando seu comprimento. Aí vai mostrar de novo. Miosina, cabeça da miosina, molécula de actina, linha M, disco Z, dos dois lados. Então, aqui eu tenho o sarcômero, e ele vai mostrar o processo de contração. Olha lá, mostrando a actina
deslizando sobre a miosina. Aí ele vai mostrar como que isso acontece. Ó. A cabeça da miosina se prende à actina e então gera o processo de arrastar a actina. A cabeça da miosina se prende à actina e vai arrastar a actina. Então, sempre a cabeça da miosina prende a actina para que então arraste ela, gerando o processo de contração. Aí aqui ele está mostrando agora aonde que entra a molécula de energia ATP. Então a gente viu ali o ATP sendo quebrado, formando a adenosina de fosfato. Miosina prendendo a actina e aí gerando um processo de contração. Ele está mostrando a importância dessa molécula de ATP, porque se não tiver ATP, se não tiver energia, né, você não consegue gerar esse processo de contração. Aí, ó, saiu a molécula de ADP, entrou uma nova molécula de ATP, a cabeça da miosina se movimentou, e aí ele mostra, ó, vários momentos a molécula de ATP vindo, prendendo na cabeça da miosina, então permitindo que ela se conecte. Aí agora aqui, dá uma pausa aqui, senão ele me atrapalha. Aí aqui agora ele já está mostrando aquelas proteínas regulatórias, a troponina e a tropomiosina. Então, quando a tropomiosina está aqui, ela impede a cabeça da miosina de se prender na actina. Aí ele está mostrando o cálcio. Quando o cálcio se ligar na troponina, ela vai modificar essa tropomiosina, permitindo com que a cabeça da miosina se prenda à actina. Aí ele está mostrando, ó, liberação de cálcio. O cálcio vai se ligar à troponina. Chegando o cálcio, ligou a troponina, vai modificar a posição da tropomiosina e aí permite com que a cabeça da miosina fixe na actina para gerar o processo de contração. E aqui ele vai mostrar esse processo do impulso nervoso, retículo sarcoplasmático liberando o cálcio e o cálcio chegando aqui, ó. Impulso nervoso, liberação de neurotransmissor, neurotransmissor vai estimular a liberação do cálcio que estava dentro do retículo sarcoplasmático para o citoplasma. Olha lá, ó, a gente vê o cálcio saindo e o cálcio então chegando na troponina, permitindo a modificação ali dessas proteínas regulatórias. Então esse videozinho é bem legal. Eu deixei esse videozinho, eu acho que ele está na pré-aula ou pós-aula, não tenho certeza, da contração muscular. Então vale a pena colocar o videozinho depois se quiser ver, porque aí mostra a pessoa narrando. Aqui o vídeo até é narrado, só que ele não é narrado. O vídeo ele até tem uma narração em português, só que no meu computador, quando eu coloco aqui, vocês acabam não ouvindo, e aí é melhor eu ir falando, né? Mas se vocês quiserem depois assistir, ele está lá na pré-aula ou pós-aula, não sei, de contração muscular. Felipe, vou fazer um intervalo agora, pode ser? Pode sim. Quantos minutos? Oi? Quantos minutos? Não sei, uns 20, tá bom? Tá bom, de boa. A gente volta às 8h15, 8h25, às 8h35, mais ou menos. É, por aí. Beleza? Beleza, então. Vou fazer uma pausa aqui nesse vídeo, até para poder salvar.